Então, meus queridos, a nossa meditação, nossa reflexão, nosso estudo é muito especial. É um estudo que eu fiquei perguntando ao Senhor, o que faltava para que nós, como um povo, nós pudéssemos entender realmente o que significa estar preparado. O que significa estar preparado para estar com Jesus eternamente. Nós não conseguimos até hoje, eu creio, entender plenamente. E estudando sobre a mente de Cristo, inclusive eu recomendo aos irmãos, se os irmãos não tiveram ainda a oportunidade de estudar os textos da Conferência Geral de 1895, em que Alonso Jones estava ali falando para todos os delegados da Conferência Geral, inclusive Ellen White, que estava lá assistindo ele também, porque foi em 1895, 10 anos antes dela falecer. Não, 10 não, 20 anos antes. 20 anos antes dela falecer. Então, eu recomendo fortemente, porque quando nós entendemos sobre a mente de Jesus, nós entendemos de onde nós viemos, espiritualmente falando, e o que ainda falta para nós. Mas eu, conversando com Jesus, em oração, eu disse assim, Senhor, ainda falta alguma coisa. Porque para entender sobre a mente de Cristo, como diz Filipenses 2,5, Paulo escreve lá, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Então, se nós formos analisar esse que haja, é um desejo de algo que ainda não existe. Então, se Paulo está desejando para as pessoas, os cristãos da cidade de Filipos, que eles tivessem a mesma mente de Cristo Jesus, é porque eles ainda não tinham. Então, essa mensagem da carta de Paulo aos Filipenses, ela ecoou por todos os tempos até chegar em nós. E eu disse, Senhor, entender a mente de Cristo, tudo bem, está claro. Mas o que falta agora? Falta uma ligação, uma pontezinha. E quando eu estava relendo o Desejado de Todas as Nações, o Senhor Deus mostrou claramente que eu precisava estudar de novo sobre Nicodemos, o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse encontro é narrado no livro de João, no capítulo 3, que fala sobre Jesus e Nicodemos. E a partir do verso 1 diz assim, então é João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Ele era governante, ele era um líder de Israel. Este, no caso Nicodemos, veio de noite a Jesus e lhe disse, Rabi, mestre, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Nós vamos analisar daqui a pouco. Jesus respondeu, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Por quê? Olha como Jesus explica para ele, rebatendo a ironia que ele usou. O vento sopra onde quer. Tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai.
assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Olhe só a dificuldade que Nicodemos tinha de compreender o que Jesus estava falando para ele ali. E tinha algo que impedia Nicodemos de ver. Nicodemos, ele tinha uma sinceridade tremenda de entender as coisas do reino de Deus. E ele sabia que as respostas ele podia encontrar em Jesus, por isso que ele foi lá. Mas existia um bloqueio entre Nicodemos e o céu. E era isso que Nicodemos queria saber, como romper isso daí. E aí ele perguntou sinceramente, como pode ser essas coisas? Eu não entendo isso. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Ellen White, comentando isso aqui, ela diz assim, que isso que Jesus disse para Nicodemos foi imerso em tão grande amor e tão grande compaixão que Nicodemos não se ofendeu. Em outra circunstância, uma pessoa podia se ofender com isso, não podia? Olha só, Jesus disse assim, tu és mestre em Israel e não consegues entender isso que eu estou te falando, Nicodemos. Aí no verso 11, na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto e não aceitais o nosso testemunho. Agora ele fecha aqui no verso 12 e a gente vai parar bem aqui. Jesus falando, se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Jesus estava ali, de uma forma maravilhosa. Você é professora, todo professor sabe disso. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que conduzir a mente do aluno, passo a passo, até que ele consiga entender o todo. Porque nem todo mundo aprende da mesma forma. A irmã sabe também porque é professora. Então, o que é que Jesus estava mostrando? Que se Nicodemos não mudasse desse estado dele, que era um estado, digamos, carnal, e migrasse de alguma forma, e a gente vai ver de que forma isso pode acontecer, migrar de um estado carnal para um estado espiritual, se Nicodemos não conseguisse fazer isso, não tinha lugar no reino de Deus para ele, porque a própria palavra diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E quem é carnal não consegue. Então, existia uma barreira que impedia Nicodemos de compreender isso. E é por isso que a gente vai estudar sobre o novo nascimento. E vamos ver qual foi, o que era, que barreira impedia Nicodemos de compreender isso que Jesus estava falando. Porque o que Jesus estava falando com Nicodemos eram os princípios do reino do céu. E aí ele disse, Nicodemos, se você não entende as coisas terrenas, como eu vou te falar das coisas espirituais? Né? Então havia uma barreira, havia uma limitação e Jesus estava tentando atrair a mente e o coração de Nicodemos para ele. Então essa aqui era a barreira que existia entre Nicodemos e Jesus, o legalismo espiritual. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o legalismo espiritual. O legalismo espiritual é o erro de transformar a obediência em moeda de aceitação diante de Deus. É isso de forma bem simples. O legalismo surge quando a pessoa passa a confiar mais em suas práticas religiosas, confiar mais nas regras externas e no seu desempenho moral do que na graça redentora de Cristo. Na aparência, o legalismo parece zelo, parece fidelidade e compromisso com a verdade,
Mas, na essência, porém, o legalismo desloca o coração do Evangelho. Afasta o coração do Evangelho. Vamos avançar. O grande perigo do legalismo está no fato de que ele preserva a forma de piedade. Preserva a guarda do sábado, preserva a alimentação correta, preserva o vestuário correto, preserva as associações corretas, mas esvazia o poder da graça. O indivíduo continua cumprindo normas, porque para o legalista é fácil obedecer, dê uma regra para o legalista. Aí o legalista olha assim e diz, é assim que é para fazer? Eu vou fazer. Pronto. Guardando princípios e defendendo doutrinas corretas, mas perde a consciência diária de sua total dependência de Cristo. Porque não é pelo eu. Era isso que Jesus estava tentando deslocar a mente de Nicodemos do legalismo que ele estava, aquele zelo excessivo, aquele zelo que afastava Nicodemos de Cristo e das verdades que salvam. A obediência deixa de ser fruto do amor e passa a ser um meio de justiça própria. Então, quando as pessoas olham um legalista, que ele tem, lembra, ele guarda aquela capa de piedade, de zelo. Então, quando vê ele cumprindo tudo aquilo que a gente leu, olha, aquela pessoa realmente vive a verdade, né? Então, para nós que estamos ao redor, é fácil dizer, detectar, né? Eu costumo dizer que um legalista, ele sempre reconhece outro, né? Mas vamos ver. O legalismo cria uma falsa segurança espiritual. Assim estava Nicodemos, mas quando ele viu Jesus, e ele havia estado na presença de João Batista também, quando ele viu Jesus realizando todos aqueles milagres, então aquela falsa segurança de Nicodemos começou a ser abalada. A pessoa sente paz, não porque está em comunhão viva com Deus, mas porque está fazendo tudo certo. Essa paz é frágil, pois depende do desempenho humano. Quando o fracasso vem, e com frequência ele sempre vem, infelizmente, ele pode vir, surgem culpa excessiva, medo, desânimo ou, em alguns casos, hipocrisia para manter a aparência de fidelidade. Então, o legalismo, ele se apresenta de diversas formas e nem sempre é possível o próprio legalista reconhecer que ele é legalista. Biblicamente, o legalismo não é excesso de obediência, isso precisa ficar muito claro. Biblicamente, legalismo não é excesso de obediência, mas ausência do evangelho de Cristo no coração da obediência. Quando Cristo é deslocado, então aí sim é o puro legalismo. Deus nunca rejeitou sua lei. Ele rejeita a tentativa de usar a lei como meio de salvação. A lei nunca vai salvar ninguém. Nunca. A lei, ela tem um propósito, e o único propósito da lei é levar aquele que vê o que é o seu coração por meio da lei. Então ela vai pegar agora e vai conduzir ao único capaz de mudar o coração, que é Cristo Jesus. Essa é a função da lei. A verdadeira obediência nasce de um coração rendido, quebrantado e sustentado pela graça e não pelo esforço humano para conseguir aceitação. Então, essa era a grande barreira que existia entre Jesus e Nicodemos e que impedia que Nicodemos entendesse as coisas espirituais que Jesus estava falando ali para ele. Então, agora, Deus inspirou Ellen White para nos falar sobre Nicodemos e nos ensinar o que impede hoje eu e você de nós realmente sermos totalmente convertidos, termos a mente
de Cristo Jesus, como Paulo diz em Filipenses 2:5. Então vamos lá. Nicodemos ocupava uma posição de elevada confiança na nação judaica. Era altamente instruído e possuía talentos de caráter acima do comum, sendo também um membro honrado do Conselho Nacional. Então, ponto. Um membro honrado do Conselho Nacional, era admirado, respeitado, as pessoas iam até ele como referência, era rico, tinha status social, e este homem, ele foi tocado por Jesus. Então vamos avançar. Nicodemos ocupava uma posição de elevada... não, já foi. Não passou, passou. Na presença de Cristo, Nicodemos sentiu uma estranha timidez que tentou ocultar sob um ar de compostura e dignidade. Então, Nicodemos se sentiu incomodado na presença de Cristo. Um humilde nazareno, um humilde pregador itinerante, um humilde servo das pessoas, vestido à moda dos da Galileia, e ele cheio de pompa, de riqueza, de status, ele se sentiu ali bem incomodado. E ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele não reconheceu Jesus como Messias, mas apenas como um mestre enviado por Deus. Então, ali, ao chamar Cristo de Rabi, ele só estava reconhecendo, ele não queria exaltar Jesus, ele não estava pronto ainda. Ali estava começando, Jesus ia começar todo um trabalho na mente e no espírito de Nicodemos. Em vez de responder a essa saudação, Jesus fixou os olhos, ele olhou. Eu imagino o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é o olhar mais amoroso que tem. Ele fixou os olhos em Nicodemos, como se ele lesse a alma inteira. Em sua sabedoria infinita, viu diante de si um buscador da verdade pronto. É só o que Jesus precisa, um coração sincero. E aqui, olha o que Deus nos diz, que Nicodemos era um buscador da verdade. Ele não se contentava com a letra da lei, digamos assim, com a superficialidade da letra da Bíblia, do que está ali. Ele queria mais. Por quê? Porque ele era um sincero buscador da verdade. E o Senhor não deixa a padecer de fome aquele que tem fome da sua palavra, fome de conhecimento. Ele sempre revela. Conhecia o objetivo daquela visita, Jesus, e desejando aprofundar a convicção que já repousava na mente de seu ouvinte, ou seja, Jesus sabia que existia uma convicção na mente de Nicodemos, que não era só aquilo, que tinha mais. Foi diretamente ao ponto, dizendo com solenidade, olha só que lindo, mas com bondade. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor Jesus estava ali conquistando a afeição de Nicodemos e a confiança dele, de um mestre de Israel, orgulhoso, zeloso, cheio de si. Nicodemos viera ao Senhor pensando em entrar numa discussão teológica com ele. Olha, isso daí é legalismo. O legalista ama aqueles embates. Não sei se vocês já fizeram parte de grupos em que um diz uma coisa, o outro discorda, aí vem a batalha dos textos de Ellen White. Batalha da Bíblia. Toma texto bíblico e não sei o quê. E parece que não acaba nunca. Aí você está vendo legalistas em ação. Exatamente isso. Uma discussão teológica com Jesus, mas Jesus revelou, queridos, aqui está a chave, os princípios fundamentais da verdade. Eu sublinhei ali princípios, por quê?
Porque hoje nós, como um povo, nós perdemos a capacidade. Não precisaríamos de nenhum texto de Ellen White. A Bíblia para nós deveria ter sido desde sempre suficiente. Mas devido à nossa dureza, devido à nossa incapacidade de ler os textos bíblicos e ali, isso aqui é um princípio. Isso aqui é um princípio do vestuário. Isso aqui é um princípio disso, é um princípio da educação nossa e dos nossos filhos. Nós perdemos essa capacidade. E isso já de muito tempo. O que foi que causou isso em nós? O pecado. O pecado que habita em nós, lamentavelmente, que causa separação entre nós e Deus. Então, Jesus queria apresentar para Nicodemos os princípios eternos, os princípios da verdade. Olha essa parte em azul aqui. Disse a Nicodemos: não é conhecimento teórico que mais necessitais, e sim regeneração espiritual. Então Nicodemos foi atrás de teoria, mas Jesus, a teoria da verdade, o conhecimento das Escrituras, o que é que ele tem a dizer sobre isso? Mas o que é que Jesus disse para ele? Você não precisa de mais conhecimento. O que você sabe da verdade já é o suficiente. O que você precisa é o quê? Uma regeneração espiritual. Isso é o que Jesus diz para nós a cada manhã. Nós precisamos de regeneração espiritual. Sem regeneração espiritual, não tem reino de Deus para nós. E o Senhor Deus diz, Jesus disse isso para Nicodemos, e é a mesma coisa que ele diz para nós, e não para que nós nos desesperemos e percamos a esperança, porque estamos sob a graça. Ele fala isso para que nós façamos uma autoanálise com seriedade a respeito de como tem estado realmente a minha caminhada com Jesus. Não é a minha frequência à igreja, não é o que eu faço na palavra, mas e a minha caminhada com Cristo? Regeneração espiritual. Olha o que Jesus continua dizendo. Não precisas ter tua curiosidade satisfeita, Nicodemos, mas precisas receber um novo coração. E o que é um novo coração? Jesus diz, uma nova vida vinda do alto é indispensável, e eu deixei aqui de vermelho, ó, antes que possas apreciar as coisas celestiais. Só se aprecia as coisas celestiais. E as coisas terrenas, elas perdem o sentido, perdem o valor. E enquanto estamos aqui na Terra, sim, nós vamos precisar das coisas terrenas, mas elas estarão no seu devido lugar. E não mais ocuparão a prioridade, não mais ocuparão o primeiro lugar no nosso coração. Não vai mais ocupar. Por quê? Porque elas estão colocadas no seu lugar. E as celestiais, para que as celestiais, melhor dizendo, possam ser apreciadas. A última parte aqui. Até que essa mudança aconteça, fazendo novas todas as coisas. Que mudança é essa? Até que uma nova vida vinda do alto possa estar em nós, assim como ele disse para Nicodemos, ele diz o mesmo para nós. A menos que uma vida do alto venha até nós, nós não vamos apreciar as coisas celestiais. Nós vamos estar presos aqui, sim, apego às coisas terrenas, colocando elas num patamar que o Senhor diz claramente que elas não devem estar, e também será impossível que o Senhor Jesus faça novas todas as coisas na nossa vida individualmente. Então, se até que tudo isso aconteça, fazendo novas todas as coisas, nenhum proveito salvador resultará em discutir minha autoridade ou minha missão. Então ele estava dizendo, Nicodemos, enquanto você não entender tudo isso, não adianta você vir até mim e questionar a minha autoridade ou a minha missão. Nicodemos ouvira a pregação de João Batista acerca do arrependimento
e do batismo, indicando ao povo aquele que haveria de batizar com o quê? Com o Espírito Santo. Olha essa parte marcada. Ele próprio, Nicodemos, sentira que havia falta de espiritualidade entre os judeus. Olhe só, no meio de um grupo de fariseus, pessoas, digamos que, secas espiritualmente, havia eu vou dizer uns porque tinha José de Arimateia também, mas no caso aqui a gente está falando de Nicodemos. Mas no meio desse grupo tão radical de legalistas, que se chamava fariseus, havia um que percebia que o seu povo, os adventistas do sétimo dia da época, estavam com a sua espiritualidade extremamente em falta, débil, frágil, carente, que em grande medida estavam dominados pelo fanatismo e pela ambição mundana. Todas as vezes que eu vou falar com os pais sobre os princípios da verdadeira educação, eu digo sempre o seguinte a eles: você que é pai e mãe, se você ensina seu filho, não, meu filho, você vai estudar no lar, mas você vai ter a sua educação, você vai para uma universidade depois, você vai estudar para ter o seu carro, ter sua casa, você vai ter um bom emprego. E aí eu sempre pergunto, qual é a diferença de um pai e de uma mãe que ensinam isso da nossa fé e um pai e uma mãe dos mundanos que estão lá fora? Qual é a diferença? Nenhuma. Então, a preparação dos nossos filhos hoje foge totalmente da ambição mundana que, infelizmente, se instalou no meio do nosso povo. Infelizmente. Quando o nosso filho mais novo chegou para mim e disse para mim e para o Márcio, disse assim, eu não quero ir para uma universidade. Foi a maior alegria que ele podia ter me dado. Por quê? Porque Ellen White, ela replica a fala de Lutero no livro Grande Conflito, quando ela diz que as universidades são os verdadeiros portais do inferno. Então eu fiquei muito feliz, porque ele viu a trajetória do irmão mais velho, que passou pelo colégio adventista, foi para uma faculdade adventista. E ele viu os resultados na vida do irmão, né? Então, Nicodemos esperava por um estado de coisas melhor com a vinda do Messias. No entanto, a mensagem penetrante do Batista em Nicodemos, porque ele foi até o Batista, não produzira nele convicção de pecado. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com Nicodemos é o passo a passo do Espírito alcançando a alma. Às vezes a mensagem chega para nós, ela nos impacta, a gente recebe aquele baque, mas a gente continua vivendo. E muitas vezes deixa aquele conceito, deixa aquilo de lado, temporariamente. Mas o Espírito não desiste de nós. E aí vem uma próxima oportunidade. Quando vem uma próxima oportunidade, aí o Espírito vem. A próxima oportunidade de Nicodemos foi Jesus. Saiu de novo João Batista, mas ele viu que era verdade, percebeu ali que ele estava sendo verdadeiro, mas não produziu a convicção de pecado. Enquanto não há a convicção de pecado, o Espírito não avança. Era um fariseu estrito e se orgulhava de suas boas obras. Este era Nicodemos. Era um fariseu estrito e se orgulhava de suas boas obras. Essa era a barreira entre Nicodemos e a verdade e a salvação. Surpreendido à altura, respondeu a Cristo com palavras carregadas de ironia: como pode um homem nascer sendo velho? Como muitos outros, quando a verdade incisiva alcança a consciência, revelou o fato de que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então é isso que acontece em muitos do nosso povo. Eu não posso falar dos que estão lá fora, eu falo sempre para os que são do nosso povo.
O espírito, às vezes, produz ali a convicção da verdade, mas pelo fato de outras coisas, pessoas, circunstâncias, planos futuros ocuparem o trono do coração, então a pessoa blinda-se e o espírito não consegue alcançar. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não há nele. Em quem? No homem natural. Não há nele nada que responda às coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A missão de Jesus ali, e olha que Jesus não chamou Nicodemos. Jesus apenas deu um testemunho de vida e ele contemplou e viu e se sentiu atraído a Cristo. Aí, outra mensagem para nós. O nosso testemunho silencioso é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. No lar, fora do lar. Ontem, na quinta noite, as alunas de lá da escola, que eu ainda estava no IAG, as alunas chegaram assim durante o dia comigo, elas hispanas, de fala hispana. Então, do Chile, do Peru, uma lá da Colômbia. E elas disseram que me conheciam dos vídeos, dos meus vídeos que elas assistiam. E elas disseram assim, irmã, como é que a gente pode ter uma oportunidade de conversar com a senhora? Eu disse, amanhã eu vou embora, que era ontem, sexta-feira, pode ser quinta-noite, depois da janta. E aí sentaram comigo ali na mesa, fizeram várias perguntas, né? E eu falei exatamente isso daqui para elas. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E elas perguntaram sobre a vocação. Eu disse, o chamado, né? Um chamado. Eu disse, o seu primeiro chamado hoje é estar aqui na escola missionária. O próximo passo é Jesus que vai dar. É Ele que vai direcionar. Se o próximo chamado for, acontece alguma coisa na sua casa, no seu país, e você rapidamente precisa voltar para lá, esse é o chamado. Você interrompe aqui e vai lá resolver. O próximo passo, depois de lá, você voltar para a escola missionária ou você permanecer lá para um outro, é Deus que vai te mostrar. Às vezes nós fazemos tantos planos, e nós esquecemos de submeter esses planos ao Senhor. O Senhor, Ele condescende no seu amor infinito, Ele condescende com os planos que nós fazemos, mesmo destituídos do Espírito. Ele condescende, porque só assim seria possível que nós víssemos o caminho que nós estamos seguindo, as escolhas que nós estamos fazendo. Entende? Então, as coisas espirituais se discernem espiritualmente e o homem natural é impossível que ele entenda as coisas de Deus. Mas o Salvador não contrapôs argumento contra argumento, porque, como nós lemos na Bíblia, o que ele queria? Entrar em um debate teológico. E ele não fez isso, Jesus. Ele não contrapôs, erguendo a mão. Eu acho linda essa parte. Erguendo a mão, com solene e tranquila dignidade, afirmou com ainda maior ênfase. Olha o que Jesus disse. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos sabia que Cristo se referia aqui ao batismo nas águas e à renovação do coração pelo Espírito. Olha só. Ele tinha sim um certo discernimento espiritual, ele sabia do que Jesus estava falando, ele ficou convencido de que estava na presença daquele a quem João Batista havia anunciado. Não havia mais dúvidas para Nicodemos. Ele sabia que Jesus era o enviado de Deus. Jesus prosseguiu. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por natureza, o coração é mau. E quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó 14:4. Nenhuma invenção humana pode encontrar um remédio para a alma pecadora. Olha o que diz Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem na verdade o pode ser. Então, a nossa inclinação, a inclinação da nossa carne, ela é total inimizade contra Deus. Ou seja, os planos que nós fazemos
não permitindo que Jesus o conduza, o autorize ou não, são planos carnais. Planos carnais. Mateus 15, 19. Porque do coração, da mente, procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Nada do que é ruim vem em nós, vem de Deus. Tudo que há de mal em nós, de ruim em nós, vem do inimigo, que implantou no nosso coração, aqui está o nosso coração, ele implantou no nosso coração a manchinha dele. Isso aqui é o diabo. Tudo isso aqui é o diabo. E, infelizmente, ele implantou um pouquinho disso tudo em nós. Tudo que é de bom, como tem lá em Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Isso daí é a peneira de Paulo. É a peneira de Paulo que nós temos que submeter tudo que é da nossa vida. Tudo que nós vamos falar para o marido, tudo que nós vamos falar para a esposa, tudo que nós vamos falar para os filhos, tudo que nós vamos falar para os irmãos da fé e para os incrédulos. Tudo tem que passar pela peneira de Paulo. E a gente esquece tanto disso, não é? Mas essa aqui é a mancha do diabo em nós. A fonte do coração precisa ser purificada antes que os canais possam se tornar puros. Então, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Os canais da nossa mente, os canais do nosso coração precisam ser purificados. Como é que a gente faz isso? Não é? Aquele que tenta alcançar o céu por seus próprios esforços em guardar a lei está tentando o impossível. Não há segurança para quem possui apenas uma religião legalista, uma forma de piedade. E todos nós fomos formados no legalismo. Todos nós fomos formados no legalismo, infelizmente. A vida cristã não é uma modificação ou melhoria da antiga, mas ela é uma transformação da natureza. Então, o que é a vida cristã? Uma transformação total da natureza. E que natureza nós estamos falando? Uma transformação total da natureza carnal, sai para que haja a natureza espiritual. Há uma morte para o eu e para o pecado e o surgimento de uma vida inteiramente nova. Essa mudança só pode, essa parte eu deveria ter pintado de vermelho, só pode ser operada pela ação eficaz do Espírito Santo. Nicodemos estava permitindo isso gradativamente. E às vezes nós podemos nos iludir e pensar assim: eu permito que o Espírito Santo me molde. Mas nós continuamos ainda pensando mal das pessoas, julgando os motivos das pessoas. Nós continuamos a nos irritar no lar, nos irritar, perder a paciência com os irmãos. Eu sempre cito a seguinte situação. Jesus, quando ele estava ali, naquele julgamento injusto, ele estava com as mãos amarradas. Ele estava ali sendo julgado injustamente. As pessoas batiam no rosto, puxavam o cabelo, mordiam Jesus. E aquele semblante manso e humilde, por fora, era igualzinho que estava ali por dentro. Porque muitas vezes nós podemos estar ali por fora com um certo domínio próprio, mas por dentro nós somos um vulcão em erupção, pronto a entrar em erupção. Isso não é ser guiado pelo Espírito. Então nós estamos numa caminhada em que o Senhor está tentando, conforme nós permitimos. Ele só pode agir conforme nós permitimos. Conforme nós permitimos, o Espírito está tentando nos conduzir a uma vida totalmente transformada pelo Espírito. Essa mudança só pode ser operada pela ação eficaz do Espírito. E para que essa ação eficaz do Espírito aconteça na nossa vida,
nós precisamos remover as barreiras. Não é Deus que remove, somos nós. O impedimento para que o Espírito Santo faça uma obra maravilhosa na nossa vida, somos nós mesmos que colocamos, somos nós mesmos que impomos, construímos essas muralhas de separação. Por quê? Porque o eu ainda está muito vivo ali no coração. Isso é legalismo. O legalismo tem como o rei, o que está ali reinando no trono da sua vida, o eu. O vento é ouvido entre os ramos das árvores. Eu acho linda essa parte. Olha só que essa árvore linda. Ficou linda, não ficou? O vento é ouvido entre os ramos das árvores, movendo folhas e flores. Olha isso, aqui tudo é o vento. Contudo, ele é invisível e ninguém sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é a obra do Espírito no coração. Ela não pode ser explicada mais do que os movimentos do vento. Então, quando você vê uma vida transformada, quando você vê um homem que era bêbado, um homem que era agressivo no lar, passa-se o tempo e esse homem começa a tratar bem os seus familiares, começa a ser mais tolerante, mais paciente. Isso é a ação do Espírito Santo. E ninguém consegue dizer assim, foi naquele dia que o Espírito me mudou. Não consegue, porque é um processo e é invisível. A senhora Ellen White diz que os 144 mil, eles terão um profundo senso do seu pecado e da sua fragilidade. E eles também não serão capazes de dizer em que momento alguma coisa aconteceu, porque eles só conseguem ver que eles são indignos. Por quê? Porque eles não estão se comparando com os outros, eles estão se comparando com Jesus. Então eles não conseguem ver nada de bom neles. No dia em que nós começarmos a ver que há algo de bom em nós, a luzinha vermelha de alerta começa a acender. Isso é legalismo. Por quê? Lembra? Nicodemos se orgulhava das suas boas obras. Isso é legalismo. Então, não há nada de bom em nós. Nada, nada, nada de bom em nós. A pessoa pode não ser capaz de identificar o momento exato ou o lugar, nem de traçar todas as circunstâncias envolvidas no processo de conversão. Nós estamos no processo de conversão. Todos nós, sem exceção. Mas isso não prova que ela não seja convertida. Um coração verdadeiramente convertido é um coração submisso à ação do Espírito. É um coração disposto a ser moldado pelo Espírito. É um coração sensível aos saculejos do Espírito quando a verdade vem, uma verdade incisiva que vem cortando, como diz a palavra, separando juntas e medulas, vem ali a palavra e tudo. Mas aí o coração submisso permite que a gente saia roxinho, cheio de hematoma da palavra. Mas porque a gente entende que é necessário que haja uma mudança e que o Senhor fale de determinada forma conosco para que a gente realmente atenda, desperte. É isso que o Espírito quer. Embora o vento seja invisível, seus efeitos são vistos e sentidos. Não é verdade? O vento é invisível, mas a gente sente o frescor. Quando a gente encontra com uma pessoa, depois de muito tempo, e a gente vê que ela é diferente, ela mudou, ela e tudo mais, olha como está fulano e tudo mais, Não sabe dizer quando foi que alguma coisa aconteceu, não é? Mas os efeitos são vistos e sentidos. São sentidos no lar, quando o marido muda, quando a esposa muda, os filhos estão diferentes. O nosso maior desafio como pais, o maior desafio nossos, tenham os filhos a idade que tiverem, desde aquele que está bebezinho de colo até o adulto mais velho, o nosso maior desafio como pais é revelar Cristo através da nossa própria vida. Esse é o nosso maior desafio. Assim também a obra do Espírito na alma se manifesta em cada atitude daquele que experimentou o seu poder salvador.
Olha a parte em rosa lá. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Ou seja, uma vida transformada é um símbolo, mostra que o Espírito tomou conta daquele coração e agiu. Pensamentos pecaminosos são abandonados, obras más são rejeitadas. O que tem no coração da pessoa? Amor, humildade, paz substituem o quê? A ira, a inveja e a contenda. Então, a tristeza cede lugar à alegria e o semblante passa a refletir a luz do céu. Ninguém vê a mão que ergue o fardo ou contempla a luz que desce das cortes celestiais. A bênção se manifesta quando, pela fé, a alma se rende a Deus. Aqui está o segredo. Esse é o segredo do novo nascimento. Como é que é possível que nós nasçamos de novo? Quando nós rendemos a nossa vontade ao Senhor. É só isso. O resto todo é Ele que faz. A nossa parte é rendição. E qual é a parte de Deus? O resto todo. Tudo. Ele faz tudo. A nossa parte é só dizer assim: Senhor, eu tenho sido impaciente. Eu tenho me irado com muita facilidade. Senhor, eu julgo as pessoas ao meu redor. Eu penso o pior delas e eu espero o pior delas. Senhor, eu sou egoísta. Eu sou irritadiça. Eu sou maledicente. E vai dizendo tudo que eu sou invejosa. Pronto. E o Espírito tem, quando ocorre a convicção, o Espírito tem total acesso à nossa vida para que Ele age e nos transforme. Então, tudo isso é o quê? Pela fé, a alma se rende a Deus. Então, aquele poder que olho algum humano pode ver, cria então um novo ser, a imagem de Deus. Percebe? Aqui neste capítulo que o Senhor fala sobre Nicodemos, Ele está nos ensinando. Primeiro tem que haver o reconhecimento. Tem que haver o reconhecimento. Não para no reconhecimento. Tem que haver o reconhecimento, por quê? Se houver um reconhecimento e parar aí, o Espírito não pode fazer nada. Tem que haver o reconhecimento. E o que mais? Arrependimento. E o que mais? Senhor, eu quero ser diferente. Está aqui a minha vontade. Está aqui o meu eu não quero mais. Eu rejeito. Entende? Ele está ensinando tudo para a gente. Não é? Quando a gente segue isso aqui, a mente de Cristo vem e começa a habitar em nós. E onde a mente de Cristo está, não há pecado. Isso acontece sempre, porque a manchinha do pecado está onde? Em nós. Lembram dos 144 mil? Quando estiverem fugindo pelos lugares mais ermos da terra? Senhor, será que há algum pecado que eu não confessei? Não é verdade? Então essa luta não vai acabar. E glória a Deus por isso, porque senão a gente se perdia. Então a nossa vida, ela é de constante luta contra o nosso próprio eu, principalmente. O nosso maior inimigo não é o diabo, sou eu. Eu sou o meu inimigo maior, porque o diabo ele só pode me manipular. Ele sabe os botões, que botões ele aperta na Cleuma para irritar a Cleuma dentro de casa com o marido, com os filhos. Agora que eu estou com idosos dentro de casa, com a minha mãe, com o meu pai, que são um grande desafio, que são mundanos, e são um grande desafio para mim. Ele sabe que botões apertar. Então, o Senhor Deus está nos dizendo de forma muito misericordiosa: siga este caminho que eu ensinei para Nicodemos. Este é o caminho, é o segredo para ter a mente de Cristo. Então vamos lá.
É impossível às mentes finitas, a minha e a sua, compreenderem plenamente a obra da redenção. Seu mistério excede a obra da redenção. E o que é redenção? É restaurar a imagem de Deus na alma. Então, para a mente finita, isso aqui é impossível. É impossível de compreender. Seu mistério excede todo o conhecimento humano. Contudo, quem passa da morte para a vida, nós estamos nesse processo. Para nós só tem o quê? Morte eterna. Esse é o nosso quinhão depois do pecado. Mas quem está passando da morte para a vida, onde está? Reconhece pessoalmente que se trata de uma realidade divina. O início da redenção, o início da restauração da imagem de Deus na alma, pode ser conhecido aqui por meio da experiência pessoal. É por isso que a nossa comunhão na madrugada, ela é inviolável, inegociável. Nós não podemos abrir mão dos momentos na hora silenciosa. Quando a gente entrou na igreja, a gente batizou em 99, mas a gente começou a frequentar a igreja em 97, 98. Então, falava-se muito naquela época a hora silenciosa, que é a hora da comunhão pessoal, que não tem barulho nenhum, todo mundo está dormindo, vizinhança, a gente está ali na quietude, ali derramando a alma diante de Jesus. Seus resultados, porém, alcançam as eras eternas. Se Nicodemos não conseguia acolher o ensino de Cristo sobre a obra da graça no coração ilustrada por exemplos da vida comum, como poderia compreender a natureza de seu glorioso reino celestial? A gente leu o verso. Nicodemos, Jesus disse, eu estou te falando de coisas terrenas. Mas se de coisas terrenas nem isso você está entendendo, como é que você vai entender as coisas do céu? Ou seja, olha aqui, se você não consegue acolher o ensino de Cristo sobre o novo nascimento, isso agora é para nós, isso aqui quem escreveu fui eu. Tá? Isso daqui não é. Ellen White está aqui. Isso daqui fui eu. Se você não consegue acolher o ensino de Cristo sobre o novo nascimento, o que é o novo nascimento, na verdade? É a mente de Cristo concedido ao homem pela fé. Isso é o novo nascimento. Se nós não conseguimos entender isso, como poderia compreender a vitória sobre o pecado? É impossível obter vitória sobre o pecado da forma como nós aprendemos vitória sobre o pecado de forma legalista. Vencer pelas próprias forças. O Yeste ensinou isso. E o Yeste tem uma safra de legalistas, lamentavelmente. Hoje, o grande desafio é romper com isso e entender realmente. E tudo começa com Nicodemos. Se nós entendemos isso, o que Jesus estava explicando ali por meio do seu encontro com Nicodemos, nós não vamos entender o que é, para Cristo, obter vitória sobre o pecado. Não discernindo corretamente a obra de Cristo na terra, não poderia entender sua obra no céu. Não havia desculpa para a cegueira de Israel quanto à obra da regeneração. Então Israel sabia de que precisava de um novo coração, porque Jesus deixou revelado nos manuscritos, nos rolos das Escrituras, informação suficiente. Sob a inspiração do Espírito Santo, Isaías escreveu aqui, olha, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, ou seja, as nossas boas obras, como trapo de imundícia. Davi orou o seguinte, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Então, tanto Isaías quanto Davi, Salmos e o profeta Isaías estavam reconhecendo que era de Cristo que vinha a regeneração. Então, o povo de Israel não era ignorante com relação a isso. E por meio de Ezequiel fora dada a promessa, e vos darei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos.
Percebe? É Deus falando, eu farei, eu farei, eu farei. Cadê nós aqui? Aqui não fala do ser humano, não fala da parte do homem em nenhum momento. Tudo é o Senhor. E onde está a parte do homem? Rendição, permissão, morte do eu, reconhecimento e arrependimento. Aí o Espírito pode agir e pode fazer tudo isso aqui que está em Ezequiel, dar um novo coração. Nicodemos lera essas passagens com a mente obscurecida, mas agora começava a compreender o seu significado. Percebe a mente dele se abrindo para Jesus? Percebeu que a obediência mais rigorosa, a simples letra da lei, aplicada apenas à palavra exterior, não conferia a nenhum homem o direito de entrar no reino dos céus. Nicodemos entendeu. Eu sou fariseu. Não posso, não tem reino dos céus por meio das minhas obras. Ele entendeu. Aos olhos dos homens, a vida dele, de Nicodemos, fora justa e honrosa. Mas na presença de Cristo, é isso que acontece comigo e com você na presença de Cristo. Reconheceu que seu coração era impuro e sua vida indigna. Na presença de Cristo. Nicodemos estava sendo atraído a Cristo. Enquanto o Salvador lhe explicava sobre o novo nascimento, ele ansiava por ver essa transformação operasse em sua própria vida. Olha o que estava acontecendo com Nicodemos. O coração dele estava ardendo por Jesus. Aí fica a pergunta: quando foi a última vez que o nosso coração ardeu por Jesus? De lermos alguma coisa num livro religioso, né, que nos aproxima da verdade, ler alguma coisa ali nas Sagradas Escrituras e nós desejarmos ardentemente que aquilo fosse na nossa própria vida. Mas como poderia isso acontecer? Jesus respondeu a pergunta silenciosa. Olha o que Jesus... Agora vem a solução de Cristo para vencer o pecado. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que foi que aconteceu ali no deserto? O que foi que aconteceu? Aqueles que haviam sido mordidos pelas serpentes poderiam ter hesitado em olhar. Poderiam ter questionado como poderia haver eficácia naquele símbolo de bronze. Então, o Senhor Deus se afasta devido à dureza do coração dos israelitas. Quando o poder protetor do Senhor se afasta devido à rebeldia, e isso é uma lição para nós, quem se aproxima às serpentes? Outra lição, serpentes abrasadoras, ou seja, serpentes venenosas. E começam a morder as pessoas. E o Senhor Deus disse a Moisés: faça uma serpente numa haste de bronze e diga para as pessoas que se pela fé elas olharem para aquela serpente, elas serão curadas. Agora eu pergunto, era a coisa mais simples de se fazer ou não era? Era só olhar e viver. Não é isso? É isso que o Senhor faz conosco. Ele diz, olhe para Cristo. Contemple Jesus todos os dias da sua vida. Olhe como Jesus tratava as pessoas. Tem uma frase no Desejado de Todas as Nações que a serva do Senhor diz assim, que Jesus proferia as suas mais severas repreensões, as suas mais duras repreensões, com lágrimas na voz. O pecado fez com que nós contestássemos a simples fé. E o que Jesus diz? Que nós precisamos ter a fé de uma criancinha. Crianças não contestam, elas só creem no pai, creem na mãe, no vô, na avó, não é verdade? Naqueles que cuidam dela. Então, poderiam ter questionado como poderia haver eficácia naquele símbolo de bronze. Poderiam ter exigido uma explicação científica, qual é a relação disso com isso, não sei o quê, e não se rende.
mas nenhuma explicação foi dada. Por quê? Porque não se explica fé. Fé é fé. Precisavam aceitar a palavra de Deus transmitida por meio de Moisés. É isso que o Senhor diz, está ali a Bíblia. Aceita, é só isso que tem que fazer. Fé, põe em prática. Então, recusar-se a olhar significava morrer. Por isso que o Senhor diz, não é por controvérsia ou debate que a alma recebe iluminação. Por isso que o legalismo é uma chaga terrível, porque nós não temos que convencer ninguém, queridos. O Senhor Deus não precisa que defenda a sua verdade. Ele não precisa que nós entremos em embates ou debates teológicos. Ele não precisa de nada disso. Mesmo porque quando a pessoa começa a debater, começa a dizer e se encher de argumentos, ela já está fechada na sua mente. Ela já tem, ninguém penetra mais. Então a gente entrega ela para Jesus, entrega para o Espírito. E é Ele que vai cuidar dela e não nós. Então precisamos olhar e viver. Olhar para quem? Para Cristo. E aí teremos vida. Nicodemos recebeu essa lição e a guardou consigo. Nicodemos passou a estudar as Escrituras de um modo novo, não para sustentar teorias, mas para receber vida para a alma. À medida que se rendia à direção do Espírito, começou a enxergar o reino dos céus. Assim ocorre conosco. Quantas vezes a gente olha para pessoas que nos feriram, que nos causaram mal, e hoje a gente consegue, depois de um tempo, olhando e vivendo, olhando para Cristo, caminhando com Ele, a gente consegue perdoá-las, consegue olhar para elas com compaixão e ver, Senhor, tem misericórdia da alma dela e da minha, não é? Começou a ver, Nicodemos começou a ver o reino dos céus. Há milhares hoje que precisam aprender a mesma verdade ensinada a Nicodemos por meio da serpente levantada. Confiam em sua obediência à lei de Deus como se isso os tornasse dignos do favor divino. Quando são convidados a olhar para Jesus e a crer que Ele os salva unicamente por sua graça, exclamam, como é que pode ser isso? Não, tem que ter uma parte minha. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não pode ser tão simples assim. Pela fé, recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. Ela nada conquista. É a mão que se estende para Cristo, apropriando-se de seus méritos, o remédio para o pecado. E nem mesmo podemos nos arrepender sem a ajuda do Espírito de Deus, queridos. Até o arrependimento não vem de nós. Nem mesmo o arrependimento, ele é nosso, parte de nós. O arrependimento nada mais é do que desistir da malignidade do nosso coração diante dos apelos do Espírito. Então, tudo vem do Senhor. Tudo vem dele. É ele que nos move ao arrependimento. A Escritura declara acerca de Cristo. Deus, com sua destra, o levou Jesus, a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, o arrependimento procede de Cristo com a mesma certeza que o perdão. O perdão também não vem de nós. O perdão só vem do Senhor. Como então seremos salvos? Essa é a pergunta que toda a cristandade se faz. Senhor, como eu vou ser salva? Como eu vou herdar a vida eterna sendo como eu sou? Estando como eu estou? A resposta é, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem foi levantado. E todo aquele que foi enganado e ferido pela antiga serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. E esse amor nos atrai para Jesus. Vamos ler a última parte aqui. Assim a lei de Deus é escrita na mente e no coração. E podemos dizer com Cristo, Jesus disse isso aqui,
Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Nós precisamos nos deleitar, como o salmista em Salmos 48. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Isso tem que ser o centro da nossa vida. Essa tem que ser a nossa busca. Na conversa com Nicodemos, Jesus expôs todo o plano da salvação e sua missão ao mundo. Em nenhum de seus discursos posteriores, Jesus explicou tão plena e claramente. Nicodemos foi extremamente privilegiado. Passo a passo, a obra necessária no coração de todos os que desejam herdar o reino dos céus. Logo no início de seu ministério, Jesus revelou a verdade a um membro do Sinédrio. Agora, olha aqui a chave. Como é que Jesus revela as suas verdades? Alguém de mente receptiva. Entende? É o coração disposto e designado para ensinar o povo. Mas os líderes de Israel não acolheram a luz. Não acolhe. De jeito nenhum, porque está cheia de si, está cheia do eu. E aí, num outro estudo, a gente fala sobre como esvaziar-se do eu para que Cristo viva em nós. A cura para o legalismo qual é então? Mas Jesus conhecia o solo onde lançara a semente. As palavras pronunciadas à noite a um único ouvinte nos montes silenciosos não foram perdidas. Embora por algum tempo Nicodemos não tivesse reconhecido publicamente a Cristo, Nicodemos observava a sua vida e meditava em seus ensinos. No conselho do Sinédrio, repetidas vezes, Nicodemos frustrou os planos dos sacerdotes de destruir o Salvador. Quando, por fim, Jesus foi levantado na cruz, Nicodemos se lembrou do ensino dado no Monte das Oliveiras, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A luz daquele encontro secreto iluminou todo o Calvário para Nicodemos, e Nicodemos viu em Jesus o Redentor do mundo. Nicodemos relatou a João, o apóstolo, o discípulo do amor, a história daquele encontro. E pela pena de João, ela foi registrada para a instrução de milhões, nós aqui inclusive. As verdades ali ensinadas são tão importantes hoje, no dia 28 de fevereiro de 2026, quanto foram naquela noite solene, nas sombras da montanha, quando o governante judeu veio aprender o caminho da vida com o humilde mestre da Galileia. Então, como então seremos salvos? Como Moisés, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado. E todo aquele que foi enganado e ferido pela antiga serpente pode olhar e viver. O Senhor Deus tem o melhor para nós. E Ele ensinou para Nicodemos e para nós, neste capítulo, passo a passo, todo o segredo do reino dos céus e como viver nesta terra em preparo para a eternidade. Nós não podemos perder isso de vista, não podemos esquecer isso. Por isso eu sempre recomendo, leia com calma depois novamente o capítulo sobre Nicodemos no Desejado de Todas as Nações, marcando, anotando, orando, conversando com o Senhor sobre cada detalhe daquilo ali. E aí nós entendemos claramente qual é o remédio para o legalismo e para que nós tenhamos a vida eterna.